Gente, podem ir colocando suas perguntas sobre o que vocês vão querer saber dos jogos. Eu trouxe aqui os top 10, assim, que na verdade eu ia fazer top 10, mas no fim eu fiz mais. Eu trouxe alguns aqui para falar um pouco sobre cada área, né, do diagnóstico e do tratamento. Então, nós vamos falar sobre a parte de linguagem, a parte lógica, jogos para trabalhar as habilidades lógicas, a parte de percepção visomotora. Então, tem muitas dicas aqui. Eu separei aqueles que eu mais utilizo. Tem algum ponto de interesse que vocês gostariam que eu começasse? Porque eu trouxe, assim, bastante dicas de linguagem, alfabetização e, né, e essa parte ortográfica, gramática, estruturação de texto. Já vamos perguntando, atividade com pinça, tem alguma idade mais indicada? Não, pode começar desde pequenininho a trabalhar esse movimento de pinça, é muito importante. A gente não vai exigir a destreza igual desde cedo, mas desde 2, 3 anos já dá para a gente fazer algumas atividades, alguns jogos que trabalham esse movimento de pinça, que é bem bacana. Eu trouxe bastante aqui ideias para trabalhar esse movimento. Tem um jogo, gente, eu não trouxe, porque alguns que eu não trouxe, eu tirei foto, mas esse eu esqueci, mas é um que eu gosto bastante, que é o Pulga Maluca. O Pulga Maluca é legal, que eu brinco até com os meus de 2, 3 anos, porque é uma pinça, mas é uma pinça grande, que dá para eles treinarem esse movimento, mas com esse movimento de pinça, mas de uma maneira mais grossa, né? Então, assim, a pinça é mais fácil deles manusear. Então, Pulgas Maluca é um que é bem bacana. Sou psicopedagoga e moro em Campo Formoso, Bahia. Seja bem-vinda. Como estimular do silábico sem valor sonoro para o com valor sonoro? Bem bacana isso. Para a gente trabalhar essa parte da criança que está silábica, né? Ela percebe as letras, ela percebe que tem... que é para cada vez que ela abre a boca, né? Cada vez que é uma sílaba, ela sabe que utiliza uma letra. Então, ela já percebeu essa hipótese. O desafio aqui é ela perceber que, além de ser uma letra, tem uma letra específica para isso. Então, aqui eu vou ter que fazer muito trabalho de identificação de consciência sonora, tá? Então, a apresentação das letras é muito importante, brincadeiras com letras, sabe? Montar o nome com as letras móveis. Aqui vai ser muito importante ele perceber que a letra tem um determinado som. E primeiro apresentar todas as letras, isso é importantíssimo. Tem um jogo que chama Bingo do Alfabeto, que é bem bacana, Reginele, para esse tipo de atividade, porque você vai sortear a letra, ele vai perceber o som, ele vai ter que procurar a palavra já pelo som. Se você não tiver esse jogo, também dá para fazer colocar algumas palavras em quadradinhos assim, e você sorteia as letras e ele vai procurando dentro da palavra deles. Então, ele já começa a relacionar que aquele som, que aquela letra tem um determinado som que faz uma função de formar uma palavra. Então, primeiro, eles têm que conhecer as letras. Então, dê bastante atividade de conhecimento de letras, porque aí também já vai ajudar bastante, né? Ele sabendo que o nome daquela letra é P, ele já vai usar numa frase que aparece peteca, ele já vai lembrar do P que ele aprendeu, porque aí ele vai relacionar o nome da letra, não o som, mas para essa fase silábica é perfeita, tá? Que ele já percebe que uma letra tem uma função, né? Cada vez que a gente abre a boca, ele acredita que precisa de uma letra, mas aí ele vai aprendendo que tem que ser uma letra certa. Eu vou dando outras dicas também dessa parte de alfabetização. Suas lives me trazem segurança. Que bom, gente. Isso é meu objetivo principal. É todas se sentirem seguras
como psicopedagogas, né? Quando a gente está segura, tudo acontece, a aprendizagem acontece, né? Essa busca, a gente passa essa segurança para os pais, para as pessoas, terminam confiando mais no seu trabalho, então tem que começar de dentro para fora. Bom, essa coisa da praxia na fala, Reginele, é estimular bastante essa parte de linguagem, sabe? Linguagem oral, importantíssimo, trabalhar com letras, trabalhar com consciência sonora, isso é muito importante. Tá bom, então vamos começar com a linguagem. Eu trouxe vários aqui que trabalham linguagem. Gente, dentro desses meus top 10 aí de cada área, eu separei muito dos meus jogos, tá? Mas sem interesse nenhum com vocês, mas acontece que eles foram criados, e aí vocês vão também poder adaptar, mas eles foram criados com a demanda que eu sentia em consultório. Então, eu uso verdadeiramente demais, e o pessoal que eu também supervisiono usam muito. Então, por isso que eu gosto de mostrar esses jogos para vocês, porque termina dando muitas ideias de você poder usá-los também sem o tabuleiro. Então, são jogos de tabuleiro, mas que eu utilizo muito separadamente no consultório. Aliás, eles foram criados por mim, essas atividades, eu criava, usava no consultório, depois eu juntei várias dessas atividades e montei o jogo. Então, vocês vão perceber que em cada tema desse jogo tem uma parte de uma habilidade cognitiva trabalhada. Esse aqui é o Desafio Júnior, tá? Então, o que seria o Desafio Júnior? Ele tem um tabuleiro, aqui vocês vão ver que eu vou falar bastante de linguagem, mas ele tem todas as habilidades matemáticas, classificação, comparação, conservação, porque eu me baseei muito também em teste de QI. E ele trabalha muito atenção concentrada e dividida. Vou mostrar para vocês. Olha, o tabuleiro é assim. Então, ele tem vários temas. Cada forma geométrica é um tema. Então, aparece um que está escrito o que está estranho, desafio de lógica, desafio de histórias. E aí, nesse jogo, eu não coloquei a utilização de dados, porque o próprio movimento no tabuleiro já trabalha também em formas geométricas, né? Então, eu fiz bem assim, se você acertou, vá para o próximo quadrado, se você errou, volte um círculo. Então, tem toda uma dinâmica que já faz eles perceberem essa coisa e trabalhar as formas. O primeiro, eu vou mostrar. No desafio de histórias, eu quis trabalhar a linguagem oral, mas com aquela resposta instantânea. Então, por exemplo, olha, então são assim, quem devorou a vovozinha? Então, eles vão ter que falar, lobo mau. De que era feita a casinha da bruxa da história do João e Maria? De doce. Qual o nome da menina que sonhava com o País das Maravilhas? Alice. Isso aqui é muito interessante para a gente trabalhar leitura e interpretação e pensamento sintético. Por quê? Porque a criançada, às vezes, principalmente aqueles que divagam, que são muito analíticos, eles começam a descrever um monte de coisa, mas não falam direcionado aquilo que realmente está precisando, que está sendo perguntado. Então, essas questões são muito importantes para isso. Às vezes, eu uso essas cartinhas para fazer ditado também. Eu leio a charada e eles têm que responder escrevendo. Então, dependendo muito se eu quero trabalhar escrita ou se eu quero trabalhar linguagem oral, mas vocês veem, é uma coisa que está no jogo, no tabuleiro, mas que eu posso trabalhar separado. A outra parte de linguagem desse jogo chama Desafio que está estranho, que é uma atividade bem bacana para trabalhar essa coisa da atenção na hora de ler e realmente interpretar com letramento. Então, seria assim, ó, eles leem uma frase, peguei um garfo para pentear o cabelo. E a gente fala que eles têm que descobrir o que está estranho e transformar oralmente. Só que eles não vão falar só para mim, ó, pega o garfo que está errado, ou coloca escova ou pente no lugar. Ele tem que gravar, então isso é muito bom para trabalhar a memória imediata, que é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito, educação infantil.
e ensino fundamental, e principalmente para os TDAHs, que a memória recente é aquilo que eles mais têm de dificuldade. Então, ele tem que reestruturar a frase na cabeça dele, então isso já trabalha, assim, essa habilidade de análise e síntese, e responder para mim do jeito certo. Então, ele teria que falar, peguei um pente para pentear o cabelo. Aí, outra aqui, ó. Comprei uma roupa na padaria da esquina da minha casa. Comprei uma roupa na loja da esquina da minha casa. Ou, comprei um pão na padaria da esquina da minha casa. Ele pode perceber essa nuance que, às vezes, eu posso consertar das duas maneiras. Mas é muito bacana para eles relerem aquilo, para gravar essa parte de memória recente, de atenção concentrada, e eles acham uma delícia. Às vezes eu também dou ditado para eles com isso. Só que, gente, ditado, sempre que eu faço alguma coisa com cara de ditado no consultório, eu deixo de uma maneira mais divertida. Então, ou eles vão escrever no meu iPad, ou vão escrever no computador, ou na lousa de canetinha. A gente tem que diversificar aquilo que fica com muita cara de escola, porque senão eles começam a achar que é chato, tá? Aí tem o super desafio. O super desafio, eu falo para eles que eu vou ler inteira a frase, né, as comandas. Eles têm que gravar na cabeça e só quando eu terminar de ler que eles vão fazer as ordens. Então, por exemplo, olha esse. Conte em voz alta de 1 a 30. Em todos os números que tiverem o numeral, o algarismo 2, bata palmas ao invés de falar o número. Olha quanta ordem. São 5 ordens, só que eles ficam tão envolvidos em serem desafiados que eles prestam atenção e fazem tudo assim direitinho. Então, é leitura, interpretação, guardar ordem, seguir comandas, atenção e memória recente. Olha quanta coisa em uma atividade. Então, agora no ensino remoto, nas sessões, eu estou usando muito esses jogos separadamente, não com tabuleiro. Então, um dia eu faço o super desafio, outro dia eu faço a parte do desafio de histórias. Dá para diversificar muito. Então, é um jogo que dá para a gente fazer 6 sessões diferentes e bem interativo e bem desafiador, tá? Outro que tem deixa eu ver, o desafio de lógica, né, que trabalha muito conservação e inclusão. Olha isso aqui. Qual dos 5 é menos similar que os outros 4? Eucalipto, mangueira, salgueiro, margarida e cajueiro. Então, eu falei 4 nomes de árvores e um nome de flor. Então, aí ele vai ter que ter conservação e vai ter que saber de inclusão também, saber que um grupo menor faz parte de um maior. E aí ele vai responder a margarida. Então, é bem gostoso, gente. Dá para a gente fazer nessa parte de leitura e interpretação, mas dá para trabalhar também as habilidades lógico-matemática, muito importante para todas as idades. Tem um também que é desafio maluco, esse eles acham bem divertido, a gente fala também a mesma coisa para eles, que eles têm que ouvir toda a regra, guardar na cabeça e depois resolver. Então é assim, ó, desenhe um carro com 2 rodas verdes e 2 vermelhas com um gato dirigindo. Então, quando termina, eles executam a regra. E é impressionante, porque aquelas crianças que têm muita dificuldade na memória recente, que às vezes você acabou de falar, às vezes eu falo assim, vai lá no meu armário e pega uma cola. Eles vão até o armário e voltam e falam, o que você mandou pegar mesmo? Que eles não prestam atenção? Aqui eu dou 5, 6 comandas e eles fazem certinho. Aí, boa tarde para quem está chegando. Gente, se essa live vai ser interessante para algum psicopedagogo, algum professor que você conhece, aperta o aviãozinho aí e vamos multiplicar junto, tá bom? Olá, coloco os jogos no Telegram. Pode deixar. Todos que eu falar aqui hoje, eu vou colocar no Telegram, tá bom? No desafio de lógicas tem alguns com cara de problemas também. E
que também são bem bacanas para ser trabalhado, porque aí já remete um pouco àquela coisa que parece as atividades da sala de aula, tá bom? Nessa linha do desafio, eu tenho o desafio para os maiores, que é assim, já tem temas mais elaborados, então é a partir de 10 anos. Esses também dá para jogar de até 4 pessoas, então, que bom que você usa muito. Olha aí a Vânia dando o depoimento dela. Esse jogo, gente, é engraçado. Às vezes, quando eu vou separar, eles falam, qual o seu top 10 tal. Eu vou separar. Não tem como eu deixar esses meus jogos de fora, porque eu fiz para ser um diagnóstico psicopedagógico. Então, ele é muito completo mesmo. Então, que bom que já mandou aviãozinho. É muito completo, então eu não posso deixar de fora, porque realmente eu utilizo bastante. E vocês veem que nesses comentários aqui que eu fiz, quantas habilidades que a gente avalia, que a gente trata no consultório, são trabalhadas nesse contexto. Aí, no desafio para cima de 10 anos, né? Também tem o tabuleiro, também são com formas geométricas, mas olha, é muito maior. E aqui os temas são um pouco diferentes. Tem as charadas para leitura e interpretação. Então, por exemplo, qual é o sobrenome que cresce e vira fruta? É o melo que vira melão. Então, às vezes, nas charadas, principalmente, eu dou uma mediada com eles para eles poderem chegar no resultado, né? Porque tem charada que nem a gente sabe resolver. Então, aí ele tem o desafio de lógica também, só que eles são um pouco mais difíceis. Então, tem uns assim, ó. João e Pedro fizeram 90 pontos no jogo de basquete. Quantos pontos fez cada um? Sabendo que João fez 26 pontos a mais que Pedro, aqui eu medio bastante com eles, para eles entenderem que esse a mais, na verdade, eu tenho que tirar o ponto. Então, eu faço alguma atividade no concreto para eles entenderem. Uma coisa que faz eles entenderem muito esse quantos a mais é a gente pegar a idade. Fala, quantos anos tem o seu irmão e quantos anos você tem? Ótimo. Quantos anos tem a mais? Eles costumam juntar, né? Então, eles falam, meu irmão eu tenho 10, o meu irmão tem 5. Então, é 15. Aí eu falo, como pode ter 15 anos se nenhum de vocês tem 15? Quando a gente traz assim para o concreto, eles terminam entendendo mais. Lá, Paula, que ótimo esses jogos e realmente muito interessante para trabalhar. Ele é muito gostoso. Eu acho assim, o que eu acho de custo-benefício, a gente fica com um jogo que a gente trabalha todas as habilidades. Eu já fiz, às vezes, triagem e ensinei algumas pessoas a fazerem diagnóstico rápido, assim. Eu sempre levo os desafios, porque dá para você analisar tudo, dá para você fazer uma triagem assim, jogando esse jogo numa sessão inteira, dá para você ver como é a leitura, como é a interpretação, como é que é a atenção, como que é a conservação, como é que é a comparação de coisas. Todos esses temas eu coloquei, então ficou completo mesmo. Outros de lógica são aqueles bem parecidos assim com o teste de QI, né? Se 10 mulheres levam 10 dias para costurar 10 vestidos de festa, quanto tempo leva uma mulher para costurar meio vestido? Então, aqui eles têm que entender que cada mulher está costurando um vestido, né? Então, cada uma leva 10 dias, independente delas estarem juntas ou não. E é o que não acontece, né? A criança tenta ir literalmente com aquilo que ela está ouvindo, né, interpretando. Então, a criança que não tem uma conservação, ela não percebe essas nuances. Aí tem o charada, tem o desafio maluco, que é igual o outro que eu falei para vocês, só que eles são mais elaborados. Aqui, ó, desenha um cavalo com uma juba de leão e tetas de vaca em cima de uma mesa. Aí vai, né, gente? Eu coloco, assim, 1000 comandas que eles acham divertido. Tem desafio de ciências também. Aqui no lugar do desafio de histórias eu pus o desafio de ciências. E tem o desafio da cultura brasileira. E tem o super desafio, que ao invés, que aí tem mais comandas ainda para eles
ouvirem tudo, gravarem na cabeça e depois responderem. E para finalizar, os desafios, tem o desafio folclore, que é muito legal para a consciência sonora, porque ele também tem todas as partes que eu falei para vocês, só que aqui o tabuleiro, olha, são os personagens do folclore. Então, eles vão andar. Se você acertou, vai para a próxima cuca. Se errou, volte um saci, e aí vai. E aqui tem o desafio de lendas, que é que nem o desafio de histórias, para trabalhar leitura, interpretação e pensamento sintético. Então, ó, o animal que vira um rapaz para seduzir as moças da cidade. Então, eles têm que responder o boto cor-de-rosa. Aí tem o desafio adivinhas e pegadinhas. Então, o que é o que é? O gafanhoto traz na frente e a pulga traz atrás. O que é, gente? Vamos interagir aí, vamos ver quem sabe a resposta. Gafanhoto traz na frente e a pulga traz atrás. Tem o desafio maluco, que também ele tem que gravar todas as comandas e depois desenhar. Mas eu coloquei também alguns que é bem legal, assim, para trabalhar, para criança que trabalha dislexia, delas perceberem. Eu montei um texto que só a primeira e a última letra, a letra G, quase. Tá chegando, Juliana. Ó, o gafanhoto tem na frente, a pulga tem atrás. É o Gá, muito bem. Parabéns, Juliana, ó. Tá craque aqui na charada. Aí eu coloco assim, só a primeira e a última letra correta, e aí a gente consegue ler direitinho. Então, é bem bacana, porque é isso que acontece com a reorganização da criança disléxica, né? Não é que ela vai receber a imagem que ela recebia como B, a imagem não vai ser corrigida e ela vai começar a receber a imagem como D. Mas o trabalho que a gente vai fazer com essa criança que tem essas trocas de letras, vai fazer, ó, mais gente respondeu o Gá aqui, ó, a Ariane, a Lucinda, parabéns. A Benilde, bacana. Então, o que vai acontecer? A gente vai fazer um trabalho de reorganização das trocas, e aí toda vez que ela receber o B, ela vai saber que é o D. Toda vez que ela receber o D, ela vai saber que é o B. É a mesma coisa quando a gente recebe aqueles textos da internet, que estão todos bagunçados, mas a gente consegue ler. Às vezes tem letra e número ao mesmo tempo e a gente consegue ler. Por quê? Porque o nosso cérebro sistematiza isso. Então, é isso que é importante a gente trabalhar essa reorganização com a criança disléxica, né? Porque, na verdade, a gente faz uma leitura global depois que a gente pega um ritmo de leitura. Isso é muito bacana, tá? Então, é o desafio. Aí tem o que está estranho, eles têm que perceber, por exemplo, eu coloquei assim, no que está estranho do folclore. O Saci calçou um par de tênis. Então, eles têm que falar, não, o Saci não pode calçar um par de tênis, porque o Saci só tem um pé. Então, como é que ele pode pôr um par? Então, são algumas charadas, algumas frases que eu falo, que é bem bacana para eles realmente prestarem atenção naquilo que eles estão ouvindo, naquilo que eles estão lendo, né? É bem gostoso. E tem um desafio quiz folclore, que é assim, eu coloco, complete o provérbio com a alternativa correta. Quem é vivo sempre nasce? Quem é vivo sempre aparece? Quem é vivo sempre adormece? Quem é vivo sempre desaparece? Ou quem é vivo sempre enriquece? E é gostoso porque eles dão muita risada com as respostas absurdas. Então, isso faz eles prestarem mais atenção naquilo que eles vão fazer. E tem o super desafio, que trabalha bastante a coisa da linguagem oral, que eles são de trava-línguas. Então, leia 4 vezes sem errar. Você sabia que o sabiá sabia assobiar? Só que toda vez que a gente tem que falar várias vezes, a palavra eles terminam errando. Então, isso trabalha muito a atenção concentrada, tá bom? Gente, então é isso. Esses são os 3 desafios que eu gosto muito de mostrar, porque
eles me salvaram muito nessa época de pandemia, de eu utilizar todos e eles irem, eu cada dia usava uma parte de um, eu trouxe todos para casa, e aí ficava bem tranquilo, tá bom? Aí, bom, então nesse, na verdade, eu coloquei como linguagem, mas ele trabalha todas as habilidades. O nome do jogo, um é desafio, tem o desafio júnior, que o primeiro que eu lancei foi o desafio. Aí fez um sucesso, mas as pessoas achavam ele muito difícil para as crianças menores. Então pediram, eu lancei o desafio júnior. E aí o ano passado eu lancei o desafio folclore e lancei junto com esse jogo aqui, que é o Ligue 4 da letra R. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou colocar lá no Telegram, tá, gente? Ó, desafio folclore. É da Algazarra Brinquedos. Esse aqui é o desafio dos maiores. Esse aqui é super gostoso para jogar em casa, com a família também, porque tem muita cultura nele. Tem o desafio júnior, que é esse aqui. Tá? Esse aqui já entram todas as habilidades cognitivas que a gente trabalha. O próximo é o Ligue 4 da letra R. Esse aqui, ele é igual ao Ligue 4. Sabe que a gente tem que formar uma sequência de 4? Ou na horizontal, ou na vertical, ou na diagonal? Ah, o Desafio Folclore é uma delícia, gente. Eles se divertem muito com esse jogo. Muito, muito mesmo, viu? Olha só. No Ligue 4, eles têm que formar essa sequência de 4 no tabuleiro, tá? Então, é o tabuleiro com todas as palavras com a letra R. Aperta o coraçãozinho aí que eu já sei que tá tudo ok. Esse jogo eu fiz para trabalhar a letra R, além da gente trabalhar essa parte do raciocínio lógico. Ai, adoro, adorei os corações. Muito bem. Então, olha só. A gente pega uma carta, que é com a letra R, caracol. Aí a gente procura... No tabuleiro, ele tem dois lugares que aparece o caracol. Ó, tem o caracol aqui e tem o caracol em outro lugar. E aí a gente coloca a nossa fichinha, ó. Vem um monte de fichinhas, a gente coloca a fichinha aqui. E aí o outro vai e pega outra palavra, jornal. Ele pega a fichinha dele e coloca no jornal. Eu vou tentando formar o meu quarteto e vou tentando impedi-lo de formar o quarteto. E a mesma coisa deles, eles tentam formar a sequência de 4 e impede o outro de formar. Gente, esse jogo é muito divertido, trabalha muita atenção dividida, muita atenção concentrada e trabalha de quebra a ortografia, né? E tem também nesse jogo o Coringa, que é bem legal, que eu separei, ó, quer ver? Tem o Coringa que aparece um R só, então eles podem escolher no tabuleiro uma palavra que é só com um R, não pode ser com 2 R's, tá? Então eles vão lá e colocam a fichinha em uma palavra. E tem o Coringa que tem os 2 R's, que a gente também só pode colocar na palavra que tem 2 R's. É muito divertido, depois que eu jogo esse jogo, eu faço uma atividade de classificação e de conservação de todas as regras da letra R, que eu vou fazer com vocês em outra live, que é muito bacana essa atividade de classificação, mas a gente utiliza as próprias palavras do jogo. Então, ele é bem divertido também. Tá vendo que quando eu faço, eu me preocupo que tenham todas as habilidades para a gente aproveitar o jogo de muitas maneiras diferentes, né? Aqui tá ok, Manaus, Amazonas, olha que bacana, gente. Good vibes, olha que bacana. Muita gente, vão colocando aí da onde vocês são. Tem muita gente nova hoje por aqui, que bacana. Deixa eu guardar esse aqui. Então, esse daqui chama Ligue 4 da letra R. Todos... Beijo, Bela. Todos esses que eu estou mostrando, que eu mostrei para vocês até agora, foram da Algazarra Brinquedos.
Poderia enviar uma lista com as dicas de jogos? Posso, eu vou colocar para vocês no Telegram. Mas você, Reginele, que já é uma PPX, já tem o método Paula Furtado, na atualização eu estou colocando todos os jogos, mostrando para vocês como joga, então tá super detalhado, você vai amar. Santa Maria, Rio Grande do Sul, Imbituba, Santa Catarina, olha que bacana, gente. Porto Velho, olha que bacana. Rondônia, Atibaia, São Paulo, Jundiaí, São Paulo. Paula, amo sua live. Ai, que bom, Ana, fico super feliz. Eu adoro ter vocês aqui. Eu vou terminar agora essa parte de linguagem. Eu vou mostrar os novos que saem. Olha que eu selecionei alguns dos meus jogos, hein? Eu nem trouxe todos. Como faço para participar do Telegram? Paulinho, fala para ela aí. Olha, esse aqui é o Detetive de Palavras. Esse jogo, eu quis fazer um estilo de cara a cara, porque eu queria transformar, que eu utilizo muito cara a cara, gente. É a internet aprontando. Esse Detetive de Palavras, gente, eu pensei assim, o cara a cara é um jogo, assim, fantástico para a gente trabalhar conservação, né? Então, a criança tem que conservar um determinado tema e colocar, para fazer os outros, para ele baixar, ele tem que conservar vários atributos, tá? E aí eu pensei que a gente podia fazer isso com a gramática, porque eu gosto muito de incorporar o conteúdo programático nos jogos que eu trabalho, eu invento jogos pensando nas habilidades cognitivas. Mas se a gente já junta com essa parte deles aprenderem a gramática, a ortografia, a gente já mata dois coelhos, né? Aliás, não gosto muito dessa expressão, mas já atinge duas coisas. Então, o que eu fiz? São duas... eles recebem duas cartelas iguais, cada um fica com uma. E aí a gente sorteia uma palavra como se fosse o cara a cara mesmo. Então, por exemplo, dragão. E aí eu fiz várias fichas que vai fazendo perguntas. Está no aumentativo? Aí eu falo, não está no aumentativo. Então, eles vão lá, pegam aquelas fichinhas também de EVA e vão cancelando as palavrinhas que estão no aumentativo, que não me interessa. Aí vai perguntando outra. Termina com consoante? Aí eu falaria não, dragão termina com vogal, né? Então ele vai lá, ele anula todas as palavras que terminam com consoante, até ele chegar no objetivo final e já vai ter tirado todas as palavrinhas que não interessam, até sobrar o dragão que ele vai descobrir. Gente, é uma delícia, eles trabalham assim direto. Eu fiz esse jogo, meu filho era bem pequenininho, ele tinha uns 5, 6 anos. E ele queria jogar os meus jogos, óbvio, né? E eu comecei a jogar com ele, e ele sabia tudo, mas porque assim, eu não cobrava, mas eu explicava na hora, verbo transitivo direto, é verbo, é não sei o quê, eu explicava para ele o que era verbo na hora, na brincadeira, e ele começava a colocar. E aí foi engraçado que no vestibular, ele sempre foi muito lógico, né? E no vestibular, na GV, ele gabaritou o português. E eu achei estranho, né? E aí ele brincou, ele falou, nossa, desde pequeno eu sei o que é verbo transitivo direto, tal, por conta dos jogos. Eu fiquei muito orgulhosa, muito, assim, feliz de ver como é funcional quando a gente trabalha com a criança, ludicamente, sem cobrar. Eu não exigia que ele soubesse com 5 anos o que era verbo, o que era substantivo, o que era adjetivo, mas ele aprendeu por conta do jogo. Então, é muito bacana quando a gente percebe isso, tá? Então, esse aqui é o Detetive de Palavras. Tem o Coringa também, que eles podem perguntar o que eles quiserem. Esse daqui é campeão de vendas, ele vende muito, muito. Também vou colocar o nome lá para vocês, tá bom? E tem os que saíram semana passada, acabaram de sair do forno. Eu já tinha lançado uma vez esse jogo,
né, pela algazarra também, mas aí a gente parou um tempo, ele ficou um tempo sem... E aí começaram a pedir demais que voltasse o de olho na ortografia, então a gente reformulou, tá aqui, ó, de olho na ortografia. O que eu fiz dessa vez? Ele tem... Ai, aprendendo como é verdade. Exatamente. Amor é tudo. E na brincadeira, essa coisa de não ter cobrança, né? É muito diferente do que a gente pegar a criança, senta aí, vamos aprender o que é substantivo, sabe? Na brincadeira. Esse aqui, gente, olha, ele vem um tabuleiro. No mesmo jogo, vem dois jogos no mesmo. Então, tem assim, as trocas da letra R, que são essas daqui, e se a gente vira do outro lado, tem as trocas da letra S. Então, é um jogo que eles vão ler várias vezes cada palavrinha, ó, calça, impressora, cinto, e tem uma charada, olha, sou um instrumento de orientação. Então, eles vão descobrir que é bússola, vão procurar a figura bússola, quem achar primeiro vai ainda encaixar no tabuleiro. E tem outra maneira de jogar, que é só que nem lince, né? Você usa as palavrinhas, ele tem que procurar no tabuleiro. Muito divertido, dá para jogar até antes deles estarem alfabetizados, porque ele pode procurar só pelo desenho. Mas o legal é que quando eles estão alfabetizados, eles pegam ali, eles vão procurando, é muito bacana, porque eles leem inúmeras vezes cada palavrinha, né? Então dá para trabalhar ortografia, leitura e interpretação, porque tem as charadas, né? O tempo inteiro. Eu tinha uma paciente que detestava, ela tinha muita dificuldade de alfabetização, eu sempre coloco esse jogo. Porque eles olham a charada e falam, mas vai ter que ler. Eu falei, não, você lê uma, eu leio outra, tal. Eles vão lendo com aquela dificuldade, eu vou escolhendo as charadinhas menores para não desistir antes de tentar. Mas quando eles começam a ficar empolgados, eles vão pegando. E aí, outro dia, a minha paciente foi lendo uma atrás da outra já, e ela reclamou de ler no começo da sessão. Mas como ela ficou interessada, ela foi lendo. Quando eu vi, ela se percebeu, ela tinha lido quase todas. Eu peguei aquele bolo e falei assim, você viu que você leu tudo isso? E aí ela olhou espantada e falou, nossa, eu li mesmo, né? E aí foi muito bacana, porque ela percebeu que ela tinha lido muito, tá? E tem esse de olho na ortografia, tem essa caixa que é as trocas do S, 2S, C e C cedilha, e as trocas do R também, né? O R, 2 R's, e tem o outro, esses dois acabaram de ser lançados, que é o X e CH e o GJ. Então, são 2 jogos em um. Esses jogos, Isadora, chama algazarrabrinquedos.com.br, é o site da fábrica. Mas eles são vendidos no Magazine Luiza, nas lojas americanas, todas as lojas do Lago 13, Santo Amaro, essas lojas que têm muitos jogos assim mais populares. Ele é um preço muito bom, custo-benefício é excelente desses jogos, e você encontra na internet assim fácil. Agora, não sei também, de Amazon vende bastante também. E veja, se vocês não encontrarem na cidade de vocês, pode entrar na Algazarra Brinquedos, que eles colocam o distribuidor em cada cidade. Então, eles mostram bem para onde encontrar, tá bom? Outros jogos, assim, deixa eu entrar nessa parte de... eu vou mostrar um que é da Algazarra. Esse eu supervisionei, gente, mas ele é uma delícia. Rege, esse para trabalhar também com a criança com apraxia, é fantástico. Olha que jogo bacana. Esse aqui é um dos preferidos. A atualização, depois da jornada, a gente já vai começar a te dar a data da atualização, tá bom? Olha só, esse aqui chama Jogo da Bomba. Vânia, me conta se você já usou, se você gostou. Ele é assim, é um jogo que a gente liga e tem um barulhinho da bomba, né?
É como se fosse uma batata quente mais elaboradinha. E aí a gente sorteia um tema, ó, sala de aula, vamos pegar isso. Aí a gente liga a bomba e vai falando, lousa, caneta, caderno, apagador, a gente vai falando coisas da sala de aula. E aí, tem uma hora que a bomba explode, daqui a pouco vocês já vão ver. Quando estoura, eu fiz a supervisão desse jogo aqui para Algazarra. Quando ela estoura, a criança que tiver com a bomba na mão, ela vai perder e aí o outro que ganha o ponto. É muito divertido. Agora, o que eu vou mostrar para vocês, que eu adaptei nesse jogo, que eu faço de uma maneira já que já dá coisas bem legais, tem uma carta que é uma carta coringa, tema sua escolha. Então, o que eu faço com eles? Às vezes, eu só jogo como se fosse carta coringa. Eu falo palavras que começam com vogal, palavras que começam com consoante, palavras que rimam com João, palavras que rimam com cidade, palavras que começam com a letra A. Gente, tem inúmeras possibilidades da gente usar esse jogo. Que isso é o quê? Isso é classificação, conservação e inclusão pura. Olha quanta coisa a gente trabalha com o nosso paciente, com um jogo desse. A gente saber adaptar. Fora que, assim, com os temas já é classificação, conservação e inclusão. Ótimo, já trabalha aquilo. Agora, quando a gente quer ir direto naquilo que a gente quer trabalhar, olha isso, Regi, para você fazer com o seu paciente aí de 6 anos, você trabalhar bastante, estimular bastante esse oral e de uma maneira divertida, que eles levam o maior susto quando essa bomba estoura, inclusive eu também. E eu também uso para temas terapêuticos, para a parte de arte-terapia, então eu coloco assim, coisas que me dão medo, coisas que me deixam feliz, coisas que me deixam irritada, porque, assim, o autoconhecimento, gente, para quem trabalha com déficit de atenção, o autoconhecimento é um fator, assim, muito importante para a criança melhorar a atenção concentrada. Então, quanto mais a gente trabalha o autoconhecimento, mais ela vai conseguir se concentrar. Então, é muito bacana a gente incorporar essa parte terapêutica também no jogo. Esse jogo, assim, eu uso muito, muito para tudo. Às vezes eu brinco até em oficina, assim, que eu faço com um adulto, eu levo para a gente trabalhar essa parte das emoções. É divertidíssimo, né? Quem não quer, porque fica todo mundo tenso. Qual é a palavra que vai vir agora? O que eu vou fazer? Eu faço até aquela conservação, assim, mais difícil, gente, que é falar assim, eu vou falar uma palavra, você tem que pegar a última sílaba e falar outra palavra. Então, é muito bacana para esse período de alfabetização, para depois, então, eu falo porta, aí ele tem que pegar o tá e falar tapete, aí eu pego o T e falo tesoura, aí ele pega o Rá e vai falar, não tem som Rá, mas ele vai falar rato, né, que é o RA. Então, dá, assim, infinitas possibilidades. Qualquer dia eu posso fazer uma live com cada jogo para mostrar como que dá para a gente criar em cima, né? Olha, tá, a bomba na internet, eu acho que está de 80 a 90 reais, porque ele tem bateria, né? Mas os outros, os desafios, os outros estão na média de 49, de 45 a 59, todos esses jogos, tá bom? Então, assim, perto dos que a gente vê por aí, é um preço, é um custo-benefício bem bacana, tá? Bom, gente, outro que eu uso demais, agora acabou. Ah, não, ainda tem mais um meu que eu vou mostrar para vocês, mas eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Mas agora eu vou começar eu vou falar de outros jogos, para não falar que eu só uso os meus jogos, né? Impossível. Tem bastante. Olha, não sei se vocês conhecem esse jogo. Tem divergências, tem gente que fala doble, o normal seria double, né, em inglês, mas já ouvi vários até da própria
lugar que fabrica esse brinquedo falando doble, então não sei. Mas double ou doble, o jogo é o mesmo, tá? Então ele é o seguinte, gente, esse jogo é fantástico, eles amam. Tem uma cartela, a gente divide ao meio, cada um fica com um. Ó, Desafio Júnior, R$ 37,99 na loja americana. Às vezes acontece isso, às vezes a loja americana, as Magazine Luiza, eu acho que eles compram em grande quantidade, às vezes sai mais barato do que comprado, mas não é sempre que tem promoção para todos, mas olha que bacana. Esse aqui, ele é assim, todas as cartas têm uma figura que se iguala, tá? Vamos ver se vocês conseguem ver qual que é dessa carta. Sempre é bárbaro, isso deve ser feito com uma estatística, uma probabilidade aí, uma coisa muito grande. Porque todas as cartas, quando se combinam, tem uma, aqui é o cavalo, tá? Então, os dois cavalos são iguais. Então, como é que faz esse jogo? Cada uma tá com um monte, aí tem uma carta na mesa. Aquela que perceber primeiro vai falar a palavra, vai falar a figura cavalo e vai se livrar dela. Ganha o jogo quem não tiver nenhuma. Então, isso é muito legal. Parabéns, cavalo, muito bom. Isso é muito bom para trabalhar essa parte da atenção concentrada, que eu tenho que focar no meu, e a dividida, porque eu tenho que achar no meio de vários. Tem umas, gente, que a gente jura, a gente fala, tanto o paciente como a gente fala assim, não, não tem, esse não tem, não é possível. Mas quando a gente vai olhar com atenção, tem. Então, não teve nenhum erro, ó, esses dois aqui. É o yin e yang. Então, a gente vai jogando, então isso... e aí tem a parte da ansiedade também, eles ficam tensos, querendo ver, mas é muito bacana. Então, esse jogo é um jogo de atenção concentrada e dividida. Aquele finalzinho de sessão, quando eu peço para eles escolherem, eles vivem escolhendo esse jogo. Tem um também da mesma linha da Galápagos, que eu comprei agora, que eu vou trazer também para vocês, hoje eu não trouxe. Mas ele é uma delícia, está fazendo o maior sucesso lá no consultório. Eu olhei diferente. Tem muita coisa bacana, porque às vezes a gente jura que não tem, às vezes a gente fala uma pelo impulso, mas que não é a figura certa, mas é muito bacana. Né, sem problema. Do cavalo, né? Eu percebi. Mas o que é importante é vocês conhecerem. Esse jogo é muito legal e jogo demais também. O Mancala é um jogo muito bom para lógica, para atenção concentrada e atenção dividida. Eu não sei se vocês conhecem esse jogo, o Mancala. Eu fiz um videozinho explicando também sobre ele. Ele é um jogo que é bem complexo para eu mostrar aqui para vocês, mas entrem lá no meu site, tá? De jogos de raciocínio lógico, eu explico bem. E o legal é assim, a gente tem que fazer os pontos, então entra muito essa coisa do pensamento antecipatório também, dessa coisa de percepção visomotora, de eu pensar, de eu fazer imagem na minha cabeça antes de agir. E o Hora do Rush, que eu também trouxe, é outro que faz muito isso. Esse é mais conhecido, eu acho que vocês já conhecem, né? Ó, o Hora do Rush. Ah, tá. Jogamos diferente. Ao invés de jogar, pegamos da... Ah, tá. Depois contamos as cartas. Isso mesmo. Tem muitas maneiras. No próprio jogo, eles já falam várias versões. Dá para jogar várias pessoas também. Um vai olhando do outro. Então, é bem bacana. Esse jogo tem muitas possibilidades, tá? O Mancala, a gente tem que fazer essa coisa, trabalhar muito o pensamento antecipatório, porque antes da gente pegar as pecinhas, a gente tem que fazer de uma maneira que a contagem de peças dê exatamente o número que vai cair no nosso buraquinho aqui, tá? Mas
É bem complexo de eu explicar agora, mas dá para vocês entenderem, mas eu trouxe como dica de raciocínio lógico-matemático, que é muito importante para vocês, que dá para trabalhar muito, eles também gostam demais. O Hora do Rush também é outro que trabalha muito o pensamento antecipatório, porque eu não deixo eles tentar irem na tentativa e erro. Eu já combino antes. Gente, vocês têm que pensar antes de começar a mexer nos carrinhos, tá? Porque senão fica aquela coisa de tentativa e erro, põe para cá, põe para lá. Não. Eu faço eles fazerem toda a estratégia que eles vão fazer. Eu vou subir esse, porque aí eu puxo aquele, esse vai vir, vai abrir um espaço tal, aí eu vou conseguir. Ele tem que falar para mim oralmente antes de agir. Então, isso é muito bacana, porque eles param com aquela coisa de que a lógica é tentativa e erro. Gente, tô vendo que não vai dar tempo aqui. Eu vou ter que continuar outro dia. Então, tem livros para autoconhecimento para criança. Muito. Vou falar. Aqui eu tenho a minha coleção Bem Me Quer, que é de autoconhecimento, o Histórias para Aquecer o Coração. Eles são livros que eu trabalhei totalmente de autoconhecimento, tá? E tem mais outros que eu vivo falando para vocês aqui, mas os meus são essas duas coleções, assim, são as mais focadas nessa parte de autoconhecimento, porque trabalha a autopercepção dos sentimentos, tá bom? Gente, faltaram alguns importantes que eu acho para a parte de lógica e faltaram os de percepção visomotora. Eu mostro amanhã para vocês. Eu tenho a Bem Me Quer e amo. Que delícia, Ana. Obrigada. Eu fico super feliz. É uma coleção que saiu muito mesmo, que continua saindo bastante. Nós lançamos, ano passado, a gente lançou o 6º dessa coleção, que primeiro ela foi lançada aqui, ó. Ela foi lançada era a Turma da Mônica do Fundo do Coração. Aqui tem 5 histórias, então primeiro eu lancei esse. Aí os professores começaram a pedir para lançar separadamente. Ó, tô aqui com 2 autografados pelo Maurício, que eu vou fazer sorteio de novo. Olha aqui, ó. Então, gente, aí a gente lançou assim, o Terapia do Conto, é isso mesmo. Olha, tem mais gente falando meus livros e eu esquecendo aqui, ó. Ó, aí ele foi lançado separadamente, ó, o Caraminholas na Cachola, a Grande Festa, porque está sendo muito adotado em escolas, tá? Então, são esses 6 livros são dessa coleção Bem Me Quer. E tem o Terapia do Conto e Histórias para Aquecer o Coração, que também são 9 temas diferentes. Eu trabalho adoção, luto, ciúmes do irmão mais novo, ciúmes da irmã mais velha, tem medo, tem muitos, tem autoestima, tem bullying, tem muitos temas lá, são 9 temas diferentes, diferenças individuais, respeito, tem rejeição, que é aquele também da parte da adoção, tem muitos temas, tá? Mas vamos seguindo assim, curto muito seu método, que bom, Mauro, fico feliz. E posso comprar na internet? Sim, pode comprar. Tem esse mês na Algazar, na Girassol Brasil, se vocês entrarem, todos os livros que vocês gostarem, meus, inclusive toda a linha que eu fiz para Maurício de Souza lá, tá com 30% se você colocar no cupom de desconto Paula Furtado, tudo junto, tá? Então, aí tá uma dica para vocês. Mas amanhã a gente continua com os temas, aí a gente fala mais de livros, mais sobre os jogos e outros temas que podem... Amanhã, então, porque assim, o pessoal estava gostando muito das 19 horas. Vamos fazer amanhã 19 horas e testar? Eu vou colocar lá no meu story, então amanhã, 19 horas, a gente vai fazer essa continuação e tira-temas. Podem mandar qualquer dúvida que vocês tiverem. Gente, eu amei todos, a presença de todos.
porque eu tô meio mexendo nesse horário, porque tem muita gente pedindo para eu fazer às 19. Pode ver que... O que vocês acham? Manda, eu vou pôr uma caixinha lá. As meninas PPX, mandem o contato do WhatsApp para o suporte, porque ele precisa falar com vocês, tá bom? Tem um recado sobre o método. Então, todo mundo que já tem o método Paula Furtado, manda o WhatsApp para o suporte, que ele vai mandar um recado importante para vocês, tá bom? E não esqueçam de colocar. Para você melhor às 7, eu vou pôr uma caixinha, 19 tá ótimo. Amanhã eu vou fazer 19 horas, tá? E aí a gente vai fechar se esse horário é melhor. Eu vou pôr uma caixinha de perguntas no Story também, votem lá para a gente saber. 19 ótimo, aí o pessoal tá gostando mais de 19. Eu percebi que nos dias que eu fiz 19 horas, bombou mais. Beijo para todos, 19 ótimo aqui no YouTube também, tô achando que vai ser 19. Não é WhatsApp, Ana. Ana, você vai mandar para suporte@metodopaulafurtado.com.br. suporte@metodopaulafurtado.com.br. Vocês que já são PPX, Fran, Vânia, Regilene, Ana, manda lá para o suporte, tá bom? Beijos, queridos.